Yeah. Eu vivi uma realidade. Saudações família, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ambroso Neto, essa é a Mesa Podcast, o podcast da nossa família, da família de Deus, da família cristã. Estamos aqui, olha, eu estou aqui com meus convidados, ilustres convidados, mais uma vez. Desculpem aí, a nossa produção falhou um bocadinho aqui por causa de uma desatenção da minha parte. Eu estou aqui com dois ilustres convidados, Pedro Silva, Shamila Francisco. Sejam bem-vindos à Mesa Podcast. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Já sem... Então, vou deixar ele falar. Oh, come on. Eu fiquei meio distraído. Não, está à com vontade. relação- Olha, fiquem Ok. mesmo à vontade. Estamos à vontade. Yeah. Não é nada... Isso é só para começar, mas estamos à vontade. Ok. Pedro Silva, Seja bem-vindo, meu amigo. Seja muito bem-vindo. obrigado pelo convite. E aqui estamos. Já agora, nosso tema de hoje é Evangelho na música. Mas eu queria primeiro que vocês se apresentassem assim de forma breve. Sabem que aconteceu aqui uma situação, mas vocês são os nossos convidados. Eu tenho que honrar para também quem está lá a nos assistir e a nos ouvir possa vos conhecer. Shamila Francisco, uma apresentação básica. Eu sou a Shamila Francisco, angolana, cristã e residente em Portugal. Ok. É cantora também. Cantora gospel. Amém. Pedro Francisco. Pedro Silva. Ficou com... Eu fiquei com o apelido da Com Shamila. Francisca. Ok, Pedro Silva, não é? Também angolano, por naturalidade e nacionalidade também. Venho da Igreja Assembleia de Deus Encontro Vida e cá estamos, não é? Músico para a glória do nosso Deus. Amém. A primeira pergunta é, para vocês, como é que tudo começou na vossa caminhada para a música gospel? Foi uma chamada, sentido de responsabilidade, porque há aquelas pessoas que servem a Deus por um sentido de responsabilidade, e há uns que servem por uma chamada específica, há uns que servem porque acham que têm o dom e vão servir. Como é que foi da tua parte, Shamila? Dá só um toque aí no microfone mais para ti. Yeah? Eu acredito que no meu caso foi chamado mesmo. Porque eu me converti, eu tinha 16 anos e na altura eu venho de uma família cristã. Ok. Mas eu carregava o título de cristã, mas não era convertida. Ok. Eu ia à igreja porque a minha mãe ia à igreja, claro, a minha família toda ia para a igreja, então eu ia para a igreja, assistia ao culto e tudo mais. Mas era ir para a igreja, entrava no ouvido, saía do outro. Quando eu tive o verdadeiro encontro com Deus, foi quando eu percebi que eu tinha que mudar o meu estilo de vida. E claro, não foi algo não vou dizer que não foi algo assim difícil, mas foi no sentido de que o Espírito Santo convenceu o meu coração de que a melhor forma de viver é a forma dentro do padrão cristão, né? Yeah. Então, eu me converti e comecei a cantar na igreja. E agora estou aqui a fazer covers e Amém. só avançando, só Benção evoluindo. pro cover. Depois dessa informação que eu nem vou falar o nome, senão vou errar. Que o Yuan, Yohan mostrou, olha, sério. Deixa, nem vou falar mais. Simplesmente é muito forte, muito profundo e Deus continua a nos usar, a usar todos nós, né? Aqueles que trabalham conosco. Deixa eu só falar aqui uma coisa que eu há tempos partilhei. Eu estava, quando viajei para Angola, eu sentei ao lado da janela e fiquei assim a olhar para as asas do voo. Eu disse, fogo, quantas pessoas fizeram parafusos para essa asa? E fiquei assim a pensar num Ok, milhar de pessoas isso é. que trabalharam para aquilo. E essa é a noção que eu tenho do Evangelho. é, Amém. Todos nós devemos dar o nosso, nem que seja pouco. é. Faz favor, como é que tudo começou? Ok, de facto tudo começou mesmo desde o ventre da mãe, não é? Como Exatamente. diz Jeremias, desde antes já te conhecia. Então, dei os meus primeiros passos, não é? Apesar de ter nascido no lar cristão, dei os primeiros passos na igreja evangélica, pentecostal em Angola, IEPA. E comecei não é, no coral da igreja infantil, depois para o coral dos jovens, e depois então comecei de facto a seguir aquilo que de facto era o sonho, o plano e o projeto de Deus para a minha vida. Fiz parte não é, da música secular, num grupo de rap, e graças a Deus, depois do encontro espiritual
em oração, mesmo com o grupo coral da igreja, depois de 3 dias de jejum e oração, senti de facto Deus a falar de uma forma profunda sobre a minha vida. Depois daquele dia, então, é que eu, de facto, comecei a perceber o caminho em que Deus estava a me levar. Não para as coisas do mundo, não é, mas sim para as coisas de Deus. E foi quando vim para aqui e cá estamos para a glória do Senhor. Ok. Shamila, o teu critério de criação de música, eu já sei que já me disseste, mas eu queria que repetisses para os nossos telespectadores. Ei, fica bonito falar telespectadores. Profundo. O teu critério, diz aí, qual é o teu critério de criação e composição? Bom, como já mencionado anteriormente, as composições que eu tenho não são grandes composições, assim... Não, são grandes. letras ou whatever. São mesmo grandes, porque Mas- vêm de ti. É isso. Mas são composições que têm grande significado para mim, porque foram composições que foram escritas num momento muito difícil. Momento de dor, momento de perda. E a maior parte das minhas composições foram feitas assim, foram construídas assim. E sempre que eu faço é apresentar a minha dor, deixar a minha alma tirar para fora tudo aquilo que está a sufocar e concilio sempre a minha dor com a Bíblia. Concilio sempre com a esperança que a Bíblia me dá e componho assim. É assim a estrutura, se assim posso dizer, das minhas composições. Eu pego na minha realidade, pego na minha experiência e concilio com aquilo que é bíblico. Sobre essa dor, o que é que a Bíblia diz? Sobre Yeah. esse sofrimento, o que é que a Bíblia diz? Yeah. Sobre esse assunto, o que é que a Bíblia diz? Então, basicamente, as minhas composições... Mas é eu sempre faço dor assim. e sofrimento, não tem as coisas boas também nesse sentido nas tuas composições? Quando está tudo bem, está tudo bem. Você tem prazer em Yeah, louvar, você yeah, tem prazer em yeah, meditar, realmente. você tem prazer em fazer tudo. Então, eu, para ser honesta, quando eu ganho inspiração para escrever, é quando eu estou mal, quando eu não estou bem mesmo, quando estou a passar por um momento difícil. E é nesse momento difícil que eu consigo encontrar paz para a minha alma, consigo encontrar refrigério para a minha alma na palavra de Deus. Eu também, por acaso, estudo mais quando estou a passar uma situação. Leio mais, não sei o quê. Mas o contrário de orar, oro menos. Para se deleitar. Certo. E Ok. Pedro Silva, qual é o teu critério? Realmente, né, conforme já fizemos menção antes, o critério é praticamente o mesmo, não é? Nós pegarmos naquilo que é a nossa vivência. Mas o teu inclui só sofrimento ou nas fases que estás bem, não, olha, hoje acordei com muito ânimo, vou fazer aqui uma letra. Quer dizer, as minhas composições, elas não são praticamente pensadas, não. Ok. Eu estou no momento de adoração a Deus. E no momento, então, em que eu estou a nasce dos adorar a Deus. devocionais, Sim, sim, né? dos devocionais com Deus. Ok. Quando eu estou a adorar, quando eu estou a louvar, eu pego sempre no meu aparelho, porque eu sei que naquele momento em que eu estou a ter o devocional com Deus, Vai o Senhor cair. me vai inspirar. Uau. Então eu coloco sempre o aparelho. Então você tem sempre música. Realmente. Olha, desculpa cortar o teu raciocínio, mas Certo. isso é muito interessante o que ele está a dizer, porque se nós formos ler em Salmos 40, verso 3, tem uma passagem que o salmista diz: E pôs em meus lábios um novo cântico, Uau. um hino de adoração ao nosso Deus. Não era essa, pá. Certo. Quer ver? Um hino de adoração ao nosso Deus. E ainda o versículo continua dizendo que os povos, ou muitos verão, Certo. ouvirão, Certo. temerão e confiarão a Deus por intermédio do novo cântico que o Senhor colocou no lábio do salmista. Está a ver como é que isso é interessante o que ele está a dizer, né? realmente. Quer dizer que tipo, a composição, basicamente, tem a ver com a inspiração da composição é divina. É Deus que coloca no teu lábio e coloca o quê? Um novo cântico no intuito de fazer o quê? Um hino ao nosso Deus, no intuito de louvar ao Senhor, de Certo. glorificar a Deus e não edifica a ti. Pois, Edifica pois. aqueles que vão ouvir, que também vão passar a temer a Deus. Sabe? Isso é muito interessante o que ele falou. Mas é bom, Amém. porque a partir do pequeno devocional que nasce aquele toque sobrenatural Certo, da, certo. da letra, da música, da entrega da própria pessoa. No momento de intimidade Pois, com o Espírito intimidade Santo. É verdade. Uau, E uau. Fantástico. Uau. É dessa forma, não é, que
surgem geralmente as minhas composições, não geralmente, todas as vezes é dessa forma que surgem então as minhas composições. Então, nós pegamos um pouco daquilo que é a nossa experiência, naquilo que é também o momento em que nós estamos de facto a nos dedicar ao Senhor e surge. Todas as minhas canções, de facto, elas surgiram assim. Uau. Para a Fantástico, glória mano. de Deus. Porque dá-me a ideia que você tem sempre música. É isso. O meu Uau. telefone é só mesmo. É o arquivo, né? Uau. Eu comecei a fazer isso agora, por causa do livro que eu estou a escrever. Como Uau. tem muita coisa que eu às vezes vou pensando, como não tenho tempo para escrever, falo. Guardo. Depois vou escrevendo para amadurecer a ideia. Muito bom mesmo. Muito bom. Tenho aqui uma outra questão só para direcionar, né? Eu também não estou aqui a me pegar muito. Eu gosto dessa naturalidade da conversa que às vezes podemos ter. Assim, nós falamos em música gospel, né? Música gospel, ou pode ser música na vertente gospel, como gosta o meu amigo Samuel Rodrigues. Um abraço, Samuel Salmista. Yes. Ele me diz, Ambrosio, não é música. Ele me diz assim: não existe rap gospel, existe rap na vertente gospel. Porque o rap é rap, sendo gospel ou não, continua a ser rap. Mas ele tem razão. E eu acho que tem razão, sim. Tem razão. A música é música porque todas as músicas vão incluir tudo o que a música tem: melodia, harmonia, notas, acordes, essas coisas. Mas é falar. Meu pai grande. Grandome, pô. Bro. A pergunta é: qual é o maior desafio na composição da música gospel? Parece que, né, ele disse que vem nos devocionais, mas há quem não tem essa facilidade, eu não diria facilidade, diria acesso, né, de tirar as músicas do momento devocional. Ele tem que ter um momento de concentração, porque é uma música que ele quer expressar também poesia, porque a música também pode viver poesia, que é aquele exagero, Deus, sem ti. Mas claro que sem Deus não há nada. Mas Realmente. como é que se exagera na música com Deus? Mas pronto, qual é a parte mais difícil de compor uma música gospel? Bem, Pode começar, pode ok. começar. Posso, certo. É assim, compor, a parte mais difícil, como nos diz a palavra, não é? Tudo é espiritual. Não é? Deus diz na sua palavra que em João 4, não é, que ele procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, nós sabemos que a música, não é, sendo o evangelho, tem que haver tudo que é do evangelho. Nesse caso, tudo que contém nas escrituras sagradas. Yeah. Então, hoje nós vemos que muitos, infelizmente, não é, sem querer generalizar, fazem ou compõem a música fora daquilo que são os critérios bíblicos e espirituais. Então, eu creio que ao compor-se uma música, não é, gospel, a parte mais difícil é nós sabermos separar as águas, né? Introduzirmos aquilo que é o espiritual dentro da canção. Ok. Porque senão depois fica a ideia de meter muita... Sim. Muito nosso eu. Tá? Muito nosso eu. Há umas canções mesmo assim, tipo... Eu vou, não sei o que, eu fiz, não sei o que. Certo, Quando me certo. virem... Até porque não é, o nosso louvor, a nossa adoração tem uma direção. Vou me Deus. falar sério, tá me passando umas aqui na cabeça, mas eu Não não é? posso cantar. Nem vale a pena. Deixa só. Evitemos. Pois, Realmente. porque o louvor é direcionado para Deus. A música foi criada para o louvor da glória do nosso Deus. Então, nós que fazemos parte do reino, sabemos que esta é a cultura dos céus. Yeah. Então, Deus, ao trazer o reino, não, ele traz consigo a sua cultura. Então, a música é cultura do céu. E nós que somos membros do reino, nós temos que também saber que se o louvor, a adoração, a música é para Deus, então é para Ele que a nossa música tem que ser
direcionada. E depois Deus, não é, vai convencer o coração dos homens de que de por facto, intermédio não é? do... Falando nisso, eu Também. vou pegar essa deixa da música Chamila, você acredita que... Epá, eu acho que já acreditas nisso. E deu para sentir um bocadinho no testemunho que eu pude ter de outras pessoas e no meu também. Acreditas que a música que tu fazes para Deus não alcança só a Deus? Acredito. Acredito que... Por quê? Porque a música é direcionada a Deus, mas eu vou aqui usar um exemplo e também já responder a tua pergunta sobre os desafios que o músico gospel tem. Vou dar o exemplo do povo de Israel. Yeah. No momento do Êxodo, eles, claro, foram resgatados do Egito para a terra prometida por Deus. Acontece que naquele meio, a Míria, a irmã de Moisés e de Arão, certo. a Bíblia vai declarar, acho que é em Êxodos 15, Moisés e Míria pegaram nos instrumentos musicais, entoaram hinos a Deus, mas foram hinos entoados na experiência que eles tiveram. Certo. De serem Saíram. resgatados, Saíram, saíram de um lugar para o outro, saíram do sofrimento, da dor, para aquilo que era a graça que Deus estava a preparar para eles. Então, eu acredito que o maior desafio de um cantor gospel, nesse caso, acho que é a constância. A constância na Bíblia, a constância na palavra de Deus. Porque eu conheço e ouvi, né, muitos cantores que começaram bem, começaram a tratar sobre assuntos muito pertinentes dentro dos louvores, né, do tipo Deus é a esperança, Deus é amor, Deus é não sei o que, cenas assim. E depois, ao longo do percurso, foram se perdendo e querendo colocar muito deles, da opinião deles dentro daquilo. Quando nós paramos para perceber que o louvor não é para nós, o louvor não é sobre nós, é sobre alguém, e esse alguém é essa pessoa que morreu na cruz por nós, nós vamos aprender a edificar as pessoas que nos ouvem e ter cuidado, responsabilidade e constância nas letras. Yeah. Independentemente do ritmo. Certo. Ok. Rap, Kuduro, samba, muitos outros. valsa, soul. se bem que eu não Jazz, sou, se bem que eu não reggae. aprovo todos os Kuduro ritmos. não aprovas. Certo. Não aprovo todos. Eu tenho uma opinião fixa. Eu Para mim, desde que louve a Deus, é música dançante, claro, mas... Sim, mas eu, por exemplo, eu não imagino uma música feita para Deus no estilo... Não. Faz. Eu Não, vou fazer aqui não. Isso eu não imagino. Não, eu acho que eu não ia conseguir ouvir. E também nós temos que fazer a diferença entre música congregacional com música que pode ser feita para ser ouvida assim. Certo. Porque você, se estiver a meditar e você quiser orar, você não vai para esse louvor. Claro que não. Deus Vou está ouvir aqui. o teu cover. Não. E já orei com o teu cover, já passa mesmo. Glória a Deus por isso. Tá bem? Não, mas Então, é realmente, nesse isso é sentido. verdade. É nesse Isso é sentido. verdade. Independentemente do ritmo, eu acho que nós temos que ter responsabilidade e constância. Temos que voltar sempre para a Bíblia, sempre. Independente de ter a tua experiência, né, pessoal, concilia sempre a tua experiência. Porque ali é a base da construção. Que é Né? aquilo. Se a base não Exatamente. for aquela, Pode a construção é toda torta. Certo. Exatamente. Então é nesse sentido. É, perfeito. Esse é o que eu acredito que é um grande Mas não desafio. respondeste a outra pergunta. Respondeste uma, agora falta a outra. Só Sim, pra... a outra. Pode só repetir, por favor? Eu já me... Como é que era a pergunta mesmo? Era em relação ao... Ela respondeu dos desafios, Sim, dos da desafios música gospel. da música. Eu estava a fazer uma outra pergunta que era... Que era em relação a como construir, não é? Não, Mas essa é era em relação à composição, não? Sim. Não, mas com relação à composição, pronto. Mas pronto, se já respondeste essa, está muito bem. Se calhar também já respondeste a outra. Você se lembra da pergunta, Miquel? 10 minutos, né? Miquel, dá-nos só mais uns minutos, já? A conversa está boa e eu preciso terminar mesmo aqui o raciocínio. Mas pronto, é basicamente isso. As minhas inquietações com relação à música, digo minhas com relação aos estilos musicais e que podem ser inseridos na vertente gospel, a minha é aberta. Eu digo mesmo já, é aberta porque eu não crio barreira, mas é aquilo que disseste, temos que fazer com responsabilidade e saber distinguir entre música congregacional Certo. e Muito música bem colocado. para, tipo,
diversão. Sim, Podia dizer diversão, né? Pois. Né? Porque aquelas músicas, momento. aquele louvor mesmo que você nunca vai orar com Claro que não. Pepe na Mas, casa. mas existem músicas que tu podes ouvir e analisar a letra, e analisar o que o cantor está a Sim, dizer. sim. Estás a ver? Por exemplo, numa igreja, se o pastor estiver prestes a fazer a pregação, o pastor não vai chamar dos cantores da igreja para cantar rap. Yeah. Não faz sentido, tá Vem vendo? um worship. Não faz sentido. Yeah, Sim, tem que certo. ser uma música congregacional, uma música que possa chamar a atenção do povo de Deus para Deus. tá entendendo? Lembrei da pergunta. A minha pergunta era se tens noção que a tua música, né, o que tu cantas, ela não é só direcionada para Deus, também é Alcança direcionada também. para outras pessoas, para as pessoas que te ouvem, que te veem, que assistem e tanto mais. Tens noção ou seja, de como isso é impactante, porque tu sentes que aquilo vai impactar a Deus porque estás a louvar a Deus, né? Mas também ela vai impactar outras pessoas. Mas a música gospel, ou a música no geral, mas estamos a tratar da música gospel, quando eu canto... Porque a música no geral pode trazer impacto no homem, mas não trazer impacto em Deus. Então, Claro. Mas é assim, é aquilo que eu expliquei. O louvor é aquilo que o irmão acabou de explicar, que o louvor é direcionado para uma pessoa, Deus. yeah. E uma vez que esse louvor é direcionado para essa pessoa vai usar, né, vou assim dizer, vai usar a tua música, a tua composição ou o cover, né, que você fez, para tocar as pessoas que estão a ouvir. É aquilo que o irmão explicou. Nós estamos a fazer. O trabalho de convencer corações não é nosso. Yeah. Nós entregamos e deixamos isso nas mãos de Deus, certo? Então, eu acredito que Deus usa, né, o trabalho que nós fazemos para Ele, para outras pessoas ouvirem e serem edificadas. Porque a mesma coisa acontece com a Bíblia. Você lê sobre a vida de José te impactou. Muito. E você diz, não, poça, esse homem, esse E senhor é e pouca tudo mais. informação que a Bíblia dá sobre ele. Tá vendo? E não é só, tem muitas outras personagens da Bíblia que você vê. Você vê, por exemplo, Davi. Davi também compôs salmos em dor. Certo. Compôs salmos quando estava feliz. Compôs salmos em todos os momentos da vida dele, tá a ver? Mas os salmos dele, que eram dele, te impactam. Dele para... Era dele para Deus. E Deus transcreveu aqueles salmos e penetram na tua alma até os dias de hoje. Yeah. Tá a ver? Chamila, Então, deixa-te eu acredito. cortar. Olha, agora estou a gostar da tua... Certo. Está bem mais à vontade. Qual é a tua experiência, Pedro Silva, com relação a essa questão que estamos aqui a falar? Qual é a tua experiência, né? Dos teus louvores, dos feedbacks, né? Das pessoas a virem para Jesus ou até ligarem porque estavam num momento de queda. E conta aí, qual é a tua experiência nessa questão? Realmente tem sido bom, não é? Nós podermos ouvir, não é? E também ler certas mensagens depois de terem ouvido as músicas, não é? Que a gente gravou. Eu falo muito também sobre o tempo de honra, porque o tempo de honra, quer dizer, marcou muito a minha vida e também tem marcado até hoje a vida de muitos. Eu até postei no meu estado ainda ontem, sobre uma mensagem que eu recebi no Messenger de um amigo a quem eu já não falava há muito tempo, que ouviu a música depois desses momentos todos em que a gente está nas redes sociais, e ele disse: Pedro, eu glorifico a Deus porque muito aprendi. Então, para nós, o importante é aquilo que até há tempos falaste, alguns momentos atrás. Não é nós nos focarmos o quanto será o número de pessoas, bastando 2 ou 3 serem impactados. Para nós isso já é de glorificar a Deus. Por quê? Porque vai levar os seus a glorificar e a celebrar, porque uma vida se arrependeu, não é? Se achegou a Deus porque ouviu, não é, a mensagem da cruz. Então tem sido bom esse tempo e nós vemos, não é, o fruto do nosso trabalho em Deus. Amém. Eu quis trazer umas perguntas polêmicas, mas o meu objetivo não é criar polêmicas. O meu objetivo é transmitir conhecimento e sermos úteis para a vida das pessoas que nos veem e nos ouvem. Eu digo sempre, em todas as intervenções que eu faço, ninguém é dono da verdade. Nós não somos donos da verdade. Nós podemos ser corrigidos, podemos ser também confrontados. E esse é o nosso exercício
é simplesmente porque achamos que podemos fazer alguma coisa em prol da sociedade. Eu queria falar sobre a questão de conciliar, mas não no sentido de criar polêmica, é no sentido de entender a vossa perspectiva com relação a esse fenômeno que tem acontecido e não podemos tapar os olhos. Carreira musical, gospel e secular juntos. Eu não sei, pode não ser o vosso caso, mas eu sei que vocês têm uma posição, têm uma perspectiva. Gostei muito que vocês partilhassem a vossa perspectiva, a vossa opinião com relação ao assunto. Eu queria o vosso parecer, né? No sentido de saber o que é que vocês acham disso. E eu não preciso que vocês dizem se está errado, se está certo. Eu quero vossa perspectiva, sem medo, sem demagogia, sem nada. Yeah? Tipo, é minha posição, é minha opinião. Ok. Nós vamos respeitar. Ninguém aqui vai condenar ninguém. Temos que respeitar, e porque é assim que nós temos que ser, né? Senão também vamos sair criticar toda a gente só porque nós achamos que uma coisa é e outra não é. É verdade. Então, queria saber qual é a Bem, vossa... relativamente a esse assunto, eu acho que todo cristão deve ter um Dá só certo... um toque no microfone. Exatamente. Todo cristão deve ter um certo posicionamento. Exatamente. Eu conheço cristãos que fazem produção musical. Nunca vi cristãos que fazem música gospel no sentido de cantar música gospel e ao mesmo tempo cantar música secular. É a primeira vez que eu ouço isso. Nunca viste? Não. Tem bués. Eu conheço bués. Então eu é que estou um pouco alheia nesse assunto. Se calhar. Mas não perdes nada. Não perdes nada, a sério. Estou a falar sério. Não saberes, não perdes nada. É. Até estás protegida. Mas é isso. Eu acho... Bom, eu não faria. Ok. Eu não faria porque eu acredito que seria confusão para mim, né? Cada um tem a sua opinião, né? Cada um acha o que deve achar, mas eu não faria isso porque qual é o teu objetivo no final em cantar a música gospel, né? Yeah. Ou qual é o teu objetivo no final em cantar a música secular? Yeah. Tu tens de fazer várias perguntas em relação a isso. É a mesma coisa que devo fazer tatuagem ou não devo? Devo usar piercing ou não devo? Devo fazer aquilo ou não devo? São perguntas que, não vou dizer que são, tipo, erradas de serem feitas, mas são perguntas que são dignas de analisação antes de serem consumadas, está vendo? Yeah. Então, eu acredito que essas pessoas que fazem música secular e ao mesmo tempo música gospel têm as suas razões. Razões que eu não sei. Exatamente. Não compreendo, não domino. Mas, falando no meu ponto de vista, eu se canto, enquanto cantora gospel, eu acho que eu não faria as duas coisas. Mas acha que isso pode interferir na vida espiritual? Se conciliar as duas coisas? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque nós temos vários exemplos na Bíblia, né? Por exemplo, vou usar o exemplo que Jesus usou para diferenciar Deus de Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro, né? Se assim posso dizer. Jesus vai ser bem explícito. Não podes te submeter a dois senhores. Yeah. Só um. Por quê? Porque tu vais te submeter a um e vais agradar o outro, e vais deixar o outro na mão e vais desagradar o outro. No sentido de que nós temos um Deus, né, que deu toda a sua atenção para nós. Yeah. Eu acho que ele merece de volta toda a nossa atenção, todo o trabalho, todo o foco que nós temos que fazer. Eu acho que ele merece de volta, principalmente quando fazemos música gospel. Se estamos a fazer, se o nosso conceito é gospel, se o nosso conceito é cristão, eu acho que devemos permanecer nisso, não é? Claro que eu não sou cristã só porque canto. Claro que eu não sou cristã dentro da igreja e fora da igreja sou outra pessoa. Eu sou cristã em qualquer área da minha vida. Tanto, eu tenho um amigo, Jorge Baca, ele diz assim, eu não tenho vida secular. Yeah. Porque eu sou cristão em todo sítio onde eu vou. Então eu não tenho vida secular. Josibaca, um abraço, meu amigo. Ficou aqui a tua recomendação e grande dica. E eu parei para analisar o que ele falou e disse, uau, isso faz todo sentido, porque nós somos cristãos em todas as áreas e cristãos em tudo que fazemos. Certo. Tá bem? Então acho que responsabilidade mais uma vez, constância mais uma vez e posicionamento. Yeah. Eu acredito que os cristãos têm que se posicionar em relação a alguns assuntos.
Yeah. E eu, Não ficar em cima do muro, né? sim. Tipo, agradar agregatórios. Certo. Pedro Faria. Silva, desculpa te cortar, Chamila. Está mesmo Obrigado. correr já com o tempo. Qual é a tua perspectiva, mano? Bem, com relação a isso, de facto, tal como a Xadé já disse, não é? Nós temos que nos posicionar. Porque nós fazemos parte de um reino. Yeah. O reino não é deste mundo. Yeah. O reino é dos céus, não é? O reino de Deus. Então, o reino de Deus tem uma linguagem. O reino de Deus tem a sua cultura. O reino de Deus tem a sua disciplina. E tudo isso nós encontramos na Bíblia Sagrada. Eu não vou trazer aqui a minha própria opinião, que é para não criar divergência, mas é aquilo que está escrito na palavra. Não é? Uma fonte não pode jorrar duas águas. Está escrito. Então, sendo nós e tendo nós a plena consciência de que fomos alistados para um serviço, eu não posso trazer um outro serviço fora daquilo que já me foi entregue. Yeah. Então, se eu, como é claro, né, muitos se profissionalizam, estudam, não é? São produtores, são músicos. E dado a isso, e também a necessidade. Por isso é que... Algumas ferramentas que as pessoas têm que não seja basicamente cantar, Certo. mas que tipo, como produtor, Pois, diretor, também tá- enveredam por este lado Sim. secular. Exatamente. Não é? O que às vezes leva muitos, não é, que a estarem nessas duas áreas, tanto o gospel como... Eu vejo mais a questão da necessidade. Necessidade do sustento, né? Sim, sim. Pois. Então, nesse sentido, podemos olhar isso noutra perspectiva. Já não é tipo, ele não está a fazer por querer, é por necessidade. Será que isso mesmo é assim? Sim, porque é assim, grande Ambrósio, vamos só ver, não é? Se eu sei que Deus me diz na sua palavra, o justo viverá da fé, e o meu chamado é para anunciar o evangelho de Cristo Jesus, eu tenho que pôr em prática esta palavra. Yeah. Em todos os sentidos. Yeah. Se eu não tiver dinheiro, pela fé o Senhor me vai ajudar a ter. Yeah. Então, nós temos que nos posicionar diante de Deus, diante das Escrituras e diante da sociedade onde nós estamos inseridos, e o reino é aquilo a quem nós representamos. Yeah. Então, eu tenho que, de facto, não jorrar duas águas. Tenho que jorrar apenas uma. Então, para ti, a Sim. perspectiva do conciliar pode ser possível no sentido da pessoa querer se sustentar, mas lá a essência, Pois. a essência vai cair para um dos lados, Dos sempre. lados, A certo. essência que é aquela questão dos dois senhores. Pois. Na essência da pessoa, aquilo que ele realmente precisa e deve fazer, vai cair para um lado, ou secular mais, ou... E até aquilo que a Xanai disse que tem a ver com, não é, criar confusão. Quer dizer, as pessoas vão olhar para ti e vão ver, come on, quem é o Pedro Silva? Yeah. É cristão ou é... não é? Eu não sei se vocês acompanham muito, assim, eu vejo às vezes alguns cantores assim, conceituados, né? Mas eles não fazem música gospel como tal, nem carreira. Mas de vez em quando vão lançando um single, Certo. assim, dentro do álbum metem uma música gospel. Acho que é o DMX que fez um álbum completo há 4 anos, gospel, completo. DMX fez um álbum completo de gospel. Mas aquilo, na comunidade gospel, não cresceu tanto nos Estados Unidos. Tanto é que o KB no mesmo ano ainda ganhou o melhor álbum gospel. É uma questão muito complicada, porque depois ficamos sem saber Pois. como é, irmão? Tá a fazer o quê? Porque para Deus muito importa a intenção do coração. Yeah. Yeah. Qual é a intenção que nós temos, não é, diante de Deus ao fazer a música gospel e também a fazer a música secular? Yeah. Não é? Deus, ele olha para as intenções do coração, porque isso é que fala primeiramente no altar de Deus. Deus vai ver, não, o Pedro tem a intenção de criar ou de fazer esta música não para o meu louvor, mas para fazer dinheiro. Yeah. Ou então,
o Pedro está a fazer música secular porque está a duvidar da minha providência. Yeah. Estás a ver? Tudo isso vai falar no altar de Deus. Então, para nós temos que ter noção, primeiro, se o que eu estou a fazer agrada a Deus. Yeah. Se o que eu estou a fazer vai criar um impacto diante do altar de Deus. Ou então, não. E é isso que nós temos que ter em conta sempre. Né? Porque a nossa responsabilidade diante de Deus é muito maior daquilo que nós podemos imaginar. Yeah. Realmente. Então, olha, meus queridos, muito obrigado por terem aceito o meu convite e aceitarem virem ficar aqui esse tempo da vossa agenda comigo e com a minha equipa, que é bem pequena, bem reduzida, mas nós temos um Muito coração forte. aberto e fiquem à vontade. Quando quiserem usar a mesa podcast, é só me ligar. Ambroso, tenho vontade mais de vir conversar contigo um bocadinho. Olha, podíamos conversar mais tempo, mas infelizmente houve aqui um contratempo. Eu quero agradecer-vos aos dois. Família, continua a trabalhar, continua a fazer o que tens feito, está bem feito e não importa o teu grau de exigência, o que está a ser feito está dentro do que é bom e aceitável. E acho que mesmo que não fosse dentro do que tu esperas, há sempre alguém a absorver. E esse testemunho eu sou direto, tá vendo? Testemunho direto aqui já, assim, a dizer. E aí, Pedro Silva, mano, sabes, eu falo contigo quase todos os dias, eu te digo sempre, bro, bora trabalhar sempre para o reino, fazer melhor. E obrigado. Querem deixar aqui vossas redes sociais para as pessoas vos seguirem, porque eu já vos sigo, então só falta os nossos telespectadores. Deixa aqui vossas redes sociais, tudo o que for possível para falar, só para nos despedirmos. Bem, o meu Facebook... Só um toque aqui no microfone, por favor. O meu Facebook é Xai, X-A-Y, 2 vezes. E o meu Instagram é Lady Shai. Lady Shai. O YouTube é do Uba Artes. Sim, né? os vídeos vão ser postados no canal do YouTube de Uba Artes. Eu estava a pensar que Uba... eu ia pensar que Uber era uma pessoa. Não é uma pessoa. Mas Uba é uma pessoa. É uma pessoa coletiva. É uma Ok. pessoa. Ah, ok. Tu és o DJ Uba. Não, o DJ Uba é outra pessoa. Ah, o DJ Uba é outra pessoa. Sim. Ok. Ok, pronto. Ok, bem, antes de mais, não é? Também foi um prazer conhecer aqui a Shai. Muito Shai, uau! E de facto parabenizá-la também, né, pelo excelente trabalho que tem feito. Pude ver hoje e podes ter a certeza que eu vou passar a ver mais, não é? Amém. E também poder É sempre partilhar. bom. É sempre bom quando temos a bênção dos mais velhos. Yeah, realmente. É sempre bom. Os que já estão há muito tempo, tá vendo? É bom. Certo. E também agradecer, não é? Man of God, Ambrósio Neto, por tudo e pelo convite também que nos foi formulado. Quer dizer, para quem nos quer acompanhar, não é? Eu, no Facebook estou como Pedro Silva, Ministério Pedro Silva, Silva com 2 L. Ok. Não é? Pedro Silva com 2 L, tanto no Instagram também, Ministério Pedro Silva, Silva com 2 L, e no meu canal do YouTube, que é Pedro Silva, Silva também com 2 L. É uma estratégia, O teu canal no YouTube tem poucos vídeos, só tem 2. Sim, só tem 2 ainda. Vamos começar porque eu tenho estado a trabalhar com a distribuidora, não é? A nova Ok. fase. E essa é a estratégia que a gente encontrou, então, que é para poder ser mais fácil, não é? O acesso aos nossos conteúdos. Então, para agradecer, não é? Tá tudo, mano. Valeu, Tá tudo valeu. grato. Tá tudo agradecido aqui. Eu que agradeço a vossa presença, a presença de todos Ok. aqueles que nos acompanham. Fiquem na paz, fiquem com Deus, fiquem bem. Que eu digo sempre, a resposta é que eu vivo de milagres. Sem Yeah. isso não seria possível. Bye, até a próxima. As palmas, né? As palmas não podem faltar. Yeah.